Bem-vindos ao canal Curiosamente Aprendiz. Dos ambientes árticos áridos aos vastos desertos abertos e ao cume do Monte Everest, os seres humanos têm explorado e documentado alguns dos ambientes mais hostis da Terra, na tentativa de descobrir as diversas formas de vida que compartilham nosso planeta. Embora a ciência moderna tenha nos levado a algumas descobertas incríveis, ainda nos deparamos com um lugar tão profundo e remoto que nos fascina. Os oceanos profundos são um ambiente extremo e misterioso. De acordo com estudos sobre diversidade biológica, 80% do oceano ainda não foi explorado e 91% das espécies marinhas ainda não foram identificadas. Diante disso, hoje vamos nos aprofundarmos ainda mais e descobrir um lugar onde a vida é levada aos seus limites absolutos. Vamos explorar o mundo oculto da Fossa das Marianas. Possivelmente você já tenha ouvido falar dela antes, não é mesmo? Provavelmente, disseram-lhe que a Fossa das Marianas é o lugar mais profundo da Terra. Aqui, tentarei lhe agregar um pouco mais de conhecimento, dar alguns passos avante, de modo a irmos além dessa informação já muito difundida. Para tanto, mergulharemos nas profundezas desse abismo misterioso, explorando como e porquê dessa maravilha, além de conhecer algumas das espécies fascinantes e bizarras que habitam essas profundezas, a milhares de metros abaixo de nós, em um mundo de total escuridão. Você se surpreenderá com alguns dos segredos que esse lugar guarda. Nomeada em referência às Ilhas Marianas Próximas, a leste das Filipinas, essa região misteriosa se estende por aproximadamente 1.500 quilômetros e possui uma profundidade de mais de 11.000 metros no leito oceânico. A Fossa das Marianas é uma depressão em formato decrescente no fundo do Oceano Pacífico. Com 2.550 quilômetros de comprimento e 69 quilômetros de largura, essa fratura mergulha em um vazio negro puro. No seu ponto mais profundo, encontramos a Fenda Challenger, a 11.033 metros abaixo das ondas, sendo o local mais profundo conhecido na Terra. A fossa é apenas uma parte de uma extensa rede de cicatrizes que cortam o leito oceânico, resultado de um processo chamado subducção. No caso da Fossa das Marianas, a borda oeste da placa do Pacífico é empurrada sob a placa de Mariana, criando essa profunda fratura. Material fundido então se eleva através de vulcões próximos à fossa, formando as Ilhas Marianas. A Fossa das Marianas mergulha em uma zona pouco explorada do oceano chamada de Zona Adal, nomeada em referência ao reino do Hades da mitologia grega. É um lugar onde as condições extremas de escuridão total, água ácida e congelante, escassez de alimentos e pressão imensa criam um ambiente desafiador para as criaturas que ali habitam. Durante muito tempo, acreditava-se que essa zona fosse desprovida de vida. Era considerada uma fronteira intransponível e um vazio perigoso que nenhum ser humano poderia alcançar. Porém, no século XIX, tudo isso estava prestes a mudar. As profundezas das Marianas foram exploradas pela primeira vez em 1875, quando a tripulação do HMS Challenger lançou uma corda de sondagem anexada ao lado da embarcação e descobriu que precisavam de mais corda. Eles não esperavam encontrar um local tão profundo, mas essa descoberta chamou a atenção dos exploradores. Saber que esse lugar existia não era suficiente, e alguns se aventuraram a chegar ao fundo. Em 1960, 85 anos após a descoberta da Fenda Challenger, 2 homens partiram em busca do abismo. Jacques Piccard e o tenente da Marinha Don Walsh embarcaram em uma expedição no submersível chamado Trieste. Sua descida de 5 horas foi repleta de desafios. A pressão da água próximo ao fundo era quase 1000 vezes maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar. Durante a jornada, uma rachadura na janela de visualização limitou o tempo no leito marinho a apenas 20 minutos. Mesmo com esse curto período de tempo, eles fizeram uma descoberta surpreendente: a presença de vida. Observaram camarões pálidos e peixes semelhantes a linguados, além de um lodo de atomáceo marrom escuro cobrindo o leito marinho. Essa descoberta trouxe à tona uma pergunta crucial: a vida pode realmente existir nas profundezas oceânicas mais extremas? Durante muito tempo, acreditou-se que fosse um ambiente desabitado, com mínimas chances de vida se estabelecer nessas profundidades. Em 2012,
James Cameron seguiu os passos do Trieste a bordo do Deep Sea Challenger. Ao retornar, Cameron documentou micro-organismos e bactérias nunca antes vistos, os quais alguns cientistas afirmam que podem nos ajudar a compreender o desenvolvimento da vida em nosso planeta. Durante sua expedição, ele também observou os tapetes microbianos expansivos, formados por micro-organismos que se alimentam de produtos químicos provenientes de rochas alteradas nas profundezas, onde não há luz solar. Essas bactérias sustentam outras criaturas mais complexas, que dependem da energia produzida por meio de quimiossíntese, uma espécie de fotossíntese adaptada ao ambiente marinho profundo. De maneira estranha, até então, sabíamos mais sobre a superfície de Marte do que a respeito da vida na Fossa das Marianas. Com efeito, esses micro-organismos podem nos auxiliar a desvendar os mistérios sobre a origem da vida na Terra. Não é surpreendente saber que bactérias sobrevivem nas profundezas da Fossa das Marianas, mas existem muitas outras formas de vida lá embaixo que sequer imaginávamos. Em 1996, o submersível japonês não tripulado Kaiko capturou imagens das profundezas da Fossa das Marianas ao atingir uma profundidade de 10.897 metros. Essa foi a maior descida já realizada por um submersível não tripulado na época. O objetivo era coletar amostras de bactérias dos tapetes microbianos observados por Piccard e Walsh quase 40 anos antes. Descobriu-se que várias dessas espécies bacterianas eram barofílicas, ou seja, prosperavam em altas pressões ambientais. Isso desafiou a ideia de que a vida só poderia existir em condições mais moderadas. Além disso, o Kaiko encontrou uma espécie gigantesca de anfípode, o Hirondellea gigas, que vive nas profundezas da fenda Challenger. Essa descoberta intrigante revelou como os anfípodes se adaptaram às altas pressões e às condições extremas do mar profundo. Já mais recente, foram feitas mais descobertas nas trevas. Os pepinos do mar abissais. Submersíveis remotos recentemente capturaram imagens dessas estranhas criaturas que habitam a Fossa das Marianas. Também foi capturada a imagem do notável porco do mar, que utiliza tentáculos alimentares para filtrar o lodo e capturar alimentos. Alguns cientistas acreditam que o peixe observado por Piccard na verdade era um pepino do mar, já que peixes não conseguem sobreviver em pressões tão extremas. O peixe-lesma das Marianas, descoberto em 2014, é encontrado em profundidades de até 8.000 metros, ainda acima do fundo da fenda Challenger. Essas criaturas desempenham papéis importantes no ecossistema, agindo como detritívoros e possuem enzimas capazes de digerir até mesmo madeira. Além dos pepinos do mar, dos porcos do mar e dos peixes-lesma, há outras criaturas estranhas que habitam a Fossa das Marianas. Os xenofióforos gigantes, com cerca de 20 centímetros de diâmetro, são constituídos por uma única célula. As tonicatas predadoras, chamadas assídeas, ancoram seus corpos nos cânions e esperam por presas. Já os peixes-acha do mar profundo utilizam a bioluminescência para se camuflar com o ambiente. Em uma expedição anterior, mais ou menos a meio caminho até o fundo do abismo, um grande objeto em forma de disco metálico brilhante foi avistado flutuando na água. Após alguns minutos, um grito ecoou, e por um momento, o sinal das câmeras desapareceu. Pouco tempo depois, o objeto sumiu instantaneamente. No entanto, mesmo após a expedição, os cientistas preferiram não comentar sobre o que tinham presenciado. Em outra expedição, os cientistas descobriram uma água-viva incomum, que se assemelha a um ser alienígena. O corpo dessa espécie, com longos tentáculos, brilha em vermelho e amarelo. Essa criatura bizarra foi encontrada em uma área pouco conhecida da Fossa das Marianas, chamada Pico Submarino do Enigma, a uma profundidade de aproximadamente 3.700 metros. São criaturas que parecem ter saído de filmes de ficção científica. Mas as estranhezas não param por aí. Milhões de toneladas de água filtram quase toda a luz do mundo da superfície e deixam a vida nessa região em completa escuridão. Em razão disso, muitas espécies desenvolveram a bioluminescência como uma estratégia de sobrevivência. Peixes olhos de barril, peixes-acha do fundo do mar e peixes-demônio do abismo utilizam a luz para confundir predadores e atrair presas, camuflando-se ou imitando organismos menos ameaçadores.
Esses exemplos mostram que a vida sempre encontra uma maneira de sobreviver, mesmo nas condições extremas do submundo oceânico. Apesar das expedições e das imagens coletadas, a humanidade está apenas começando a desvendar os segredos do mundo oculto da Fossa das Marianas. É provável que muitas novas espécies estejam aguardando a sua vez para serem descobertas, o que nos ajudará a entender como os animais podem sobreviver em condições tão extremas. A pesquisa sobre os micro-organismos das Marianas pode levar a avanços importantes na biomedicina e biotecnologia, além de fornecer insights sobre a história da vida em nosso planeta. No entanto, mesmo as profundezas mais distantes estão ameaçadas pela destruição causada pela atividade humana. Plástico já foi encontrado em locais que mal compreendemos, e é possível que descobertas vitais desapareçam antes mesmo de compreendermos sua importância. Os mistérios encontrados no ponto mais profundo da Terra podem mudar nossa percepção sobre a vida neste planeta para sempre. O ser humano não poderia perder esta oportunidade de obter conhecimento e evoluir. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Agradeço imensamente a você por ter assistido até o fim. Espero que tenha gostado. Se gostou, recomende para um amigo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Desejando, deixe seu feedback para que eu possa melhorar. Até mais. Abraço.